Já passou da hora da gente aprender mais ferramentas para transformar tempo improdutivo em tempo produtivo, e nesse vídeo vai vir uma ferramenta que vai com certeza te ajudar a fazer isso. O nome dessa ferramenta é SMED. Fala turma, eu sou o Wesley, sou engenheiro de produção, especialista em gestão industrial, e eu gostaria aqui de colocar um assunto que vai fazer sentido demais tanto para profissionais liberais como médico, engenheiro, dentista, quanto para vocês que estão inseridos na indústria, que eu penso que é o público que mais assiste esse canal, e a gente vai entender aos poucos que serviço e processo de produção de produto anda sempre junto. Tem uma dor que é muito comum tanto no ambiente de serviço quanto no ambiente de manufatura. Essa dor é a troca rápida entre um produto e outro, ou um serviço e outro. Para que vocês entendam melhor, pensa num dentista. O dentista só produz valor, só agrega valor para a operação dele quando você está com a boca aberta lá, deitada, sendo tratado. É ali que ele está ganhando dinheiro. Agora, quando termina a sua sessão, vou falar de novo como tem esse sotaque. Quando termina a sua sessão, até começar a sessão do outro, quando ele está deitado com a boca aberta de novo, todo esse gap, todo esse intervalo de tempo, a gente chama de setup, que é o tempo de troca entre um produto e outro, ou um serviço e outro. Quanto maior esse tempo, menos dinheiro ele está ganhando. Então o negócio é conseguir trocar rápido de um paciente para o outro. Uma fábrica que produz, por exemplo, tampa de caneta, e aí essa fábrica está produzindo tampa de caneta azul, para ela, o tempo que ela vai gastar para trocar o pigmento e fazer o ajuste lá na injetora de plástico, para começar a produzir a tampa vermelha, perdendo produtos que ainda não são nem vermelho nem azuis, que ainda está misturado, todo esse tempo e toda essa perda é o setup da fábrica. Então, diminuir tempo de setup é mandatório para que você possa produzir mais valor, possa ganhar mais dinheiro, rentabilizar mais o seu negócio. Quanto mais tempo trocando, menos tempo fazendo, isso é óbvio. O que não é tão óbvio é que existe uma ferramenta que foi criada e pensada para te ajudar a fazer isso. Como é que você diminui os intervalos entre troca? O nome dessa ferramenta é original SMED. SMED é uma sigla em inglês que significa Single Minute Exchange Die, que é troca de no máximo um dígito, é assim que a gente pode imaginar. Porque a premissa dessa ferramenta é garantir que você faça qualquer troca em no máximo 9 minutos. Em português, em alguns livros você acha assim, troca rápida de ferramenta, TRF. Então aprender a ter o TRF ou o SMED faz com que você tenha tempos mais acelerados de troca e consiga se adaptar mais rapidamente às mudanças na demanda. Você estava fazendo caneta azul, mudaram para caneta preta e você rapidamente se ajusta porque consegue fazer a troca em no máximo um dígito. Essa ferramenta foi criada por Shigeo Shingo lá na década de 40, final da década de 30, começo da década de 40, o cara trabalhava na Toyota, já era uma fábrica de veículos, e no setor de prensagem, o tempo para trocar da porta do carro A para o carro B era de mais de 30 horas, era uma máquina gigantesca que você precisava trocar de uma ferramenta para outra. E aí eles começaram a criar um método, uma forma de intervir naquilo, porque aquilo impactava demais a produção. Como vocês já sabem, o conceito Toyota é fazer no ritmo do cliente. Mas como o tempo de setup era muito extenso, eles acabavam fazendo estoque daquele produto, gastando mais dinheiro e tendo desperdício do estoque no final. Tendo percebido isso, eles começaram a criar uma técnica para diminuir o tempo de setup, de modo que alguns anos depois esse tempo caiu de 30 horas para alguns minutos. A partir dali, ele escreveu um livro contando sobre essa experiência, e essa ferramenta se popularizou porque é o problema da maioria das empresas e é a justificativa para não fazer lotes pequenos. Ah, eu vou fazer lote pequeno, mas eu demoro mais tempo para trocar do que para fazer. Então, demore menos tempo para trocar. Essa é a ideia e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre a ferramenta. Gente, vamos imaginar o seguinte então, para vocês entenderem, vamos pensar que tem um setup. Para trocar, eu produzo garrafas, e às vezes eu produzo garrafas de 1 litro naquela máquina, garrafa plástica de 1 litro, e às vezes eu produzo garrafa plástica de 500 ml. Para eu trocar de uma para outra hoje, sem medir muito e tal, eu tenho 2 horas em média do tempo de troca, porque eu preciso tirar um molde e colocar o outro molde.
2 horas que eu perco a cada troca. Por isso eu procuro trocar uma vez por semana. Eu não posso perder 2 horas numa minha máquina grande. Então eu troco uma vez por semana e isso me obriga a ter um armazém gigantesco, porque se eu produzo 2.000 garrafas por hora, no final de uma semana eu vou ter centenas de milhares de garrafas vazias estocadas para poder aguentar uma semana produzindo a garrafa diferente, a de 500 ml, por exemplo. Então eu me incomodei o suficiente para que, ao invés de arcar com esse custo e com todos os problemas que virão dessa gestão de estoque, todos os riscos de ter um produto que tem que estar limpo e estocado, eu comecei a explorar. E aí eu fui lá e medi o tempo de setup. Eu entendi do que são feitas essas 2 horas. Então o primeiro passo do SMED é entender exatamente quanto tempo demora e o que é feito ao longo desse tempo de setup. Então o dentista precisa mapear. Da hora que o cliente levanta, começou o setup. O que eu faço nesse meio tempo? Eu vou limpar a cadeira, vou higienizar tudo, vou esterilizar equipamentos, vou acionar a secretária, todas essas atividades compõem o tempo de setup. E aí, o primeiro passo para melhorar isso é você separar o setup interno do setup externo. Vou explicar melhor para vocês. O que é o setup externo? É tudo aquilo que eu posso fazer com o cliente não estando lá na cadeira do consultório. Eu não dependo de ter o produto ali, ou é tudo aquilo que eu posso fazer sem parar a máquina. Percebem? Então, no caso de um médico ou de um dentista, ele pode ter uma sala do lado onde as coisas estão sendo ajustadas para que ele só tenha o setup de sair de uma sala e ir para outra, onde o paciente já está preparado por um assistente. Ele fez um SMED e melhorou significativamente o tempo de troca. E uma fábrica é, por exemplo, buscar a ferramenta. É muito comum. Você começou a trocar o molde da nossa máquina de 500 para 1 litro, e aí você descobre e fala, nossa, eu não estou com a chave de boca aqui. Aí a máquina já está parada e você vai procurar essa chave, pedir emprestado. As fábricas são grandes e fica 15 minutos. Então, setup externo é tudo aquilo que precisa ser feito e pode ser feito antes da máquina ficar parada. Se você fizer isso, via de regra, você já ganha 1/3 do tempo de troca. É criar todas as condições para que, quando você parar a máquina, só o que precisa ser feito com ela parada vai ser feito. Então, a essa altura, o tempo de setup da nossa máquina, que era de 120 minutos, já caiu para 80, porque você organiza tudo antes de parar a máquina. E nisso você ganhou 40 minutos. Pode acreditar que vai ser por aí mesmo. Aí, dos 80 minutos que sobraram, o que você precisa fazer agora é analisar com calma e converter o máximo de atividades que eram setup interno, ou seja, que dependiam da máquina parada, para setup externo, que não depende da máquina parada. Por exemplo, vamos imaginar que destravar as partes externas da máquina para acessá-la era setup interno, você só fazia com a máquina parada porque tem um dispositivo que impede você de destravar. Você vai avaliar e falar, ó, esse dispositivo de segurança ele não é mandatório para a segurança, a gente pode soltar os parafusos, só não vai tirar. E aí, desapertar isso vai gastar 10 minutos. Você transformou 10 minutos de máquina parada em 10 minutos de máquina produzindo. Então, a segunda parte do SMED é, depois de ter separado o setup interno do externo, é converter o máximo de atividades em setup externo. Tendo feito isso, ficou mais simples e prático, né? Você provavelmente a essa altura já está com 70 minutos de setup ao invés dos 120 minutos iniciais. E aí agora você vai usar um monte de técnica para diminuir os tempos médios de operação, porque só sobrou o setup interno, esse tempo de máquina parada. Só que você vai perceber aos poucos que, por exemplo, eu uso uma chave manual. E nessa chave manual, para cada parafuso, e são 16 parafusos, eu gasto 2 minutos. Se eu tivesse uma chave pneumática automática, eu ia gastar 1/5 do tempo e ia ter um ganho muito significativo. Então você já trocou a ferramenta ali para uma mais ágil e ganhou minutos importantes. E aí você vai fazendo isso. Eu percebi que para elevar o molde na altura certa, eu demoro bastante tempo, porque o molde é pesado, eu preciso pedir ajuda. Aí você cria um carrinho, um dispositivo que torna aquela atividade de encaixar o molde de 15 para 2, 3 minutos, porque você criou um gabarito que te ajuda a posicionar isso. Todas essas ações juntas de diminuir o tempo de setup interno, analisando processo por processo, ponto a ponto das suas atividades, vai fazer com que você, aos poucos e naturalmente, chegue num nível SMED,
onde o seu tempo de troca total seja de no máximo 1 dígito, ou seja, no máximo 9 minutos. Então, usar essa lógica é fundamental para você que tem problemas de troca. E quando você conseguir fazer isso, vai ficar muito mais fácil de ter lotes menores de produção, fica mais flexível, fica mais simples atender o cliente quando você consegue mudar a produção na velocidade que o seu cliente muda de ideia. E aí sim você vai ser bem visto pelo seu cliente, valorizado e vai produzir menos desperdícios de excesso de produção e estoque na sua fábrica. Então fica a dica, conheça um pouquinho mais sobre SMED, pesquisa sobre troca rápida de ferramentas, porque provavelmente em alguma situação na fábrica você vai se deparar com isso, ou até no seu escritório se você é um profissional liberal. O objetivo desse canal é agregar valor para o maior número de pessoas possível, então se esse conteúdo fez sentido para você, indica para um amigo, conta que está tendo vídeo sobre filosofia Lean de gestão, do jeito mais simples que a gente conseguir explicar, para que você de fato tenha condições de transformar a gestão do negócio onde você trabalha ou onde você é proprietário. Estamos juntos e eu te vejo aí no próximo vídeo.